Diante de ataques dos inimigos da fé cristã, Santo Agostinho respondia de forma muito sábia, muito contundente, muito incisiva, refutando esses argumentos que punham em risco, que pretendiam fragilizar, que pretendiam negar a autenticidade e a veracidade dos 4 evangelhos. Numa dessas iniciativas, nós temos a resposta que ele dá a Fausto, o adversário do cristianismo que negava a autenticidade e a veracidade dos 4 evangelhos. Com a palavra, Santo Agostinho, na sua obra Contra Faustum. O que posso fazer convosco, a quem a iniquidade fez tão surdos contra os testemunhos das Escrituras, a ponto de, o que quer que seja alegado delas contra vós, ousais afirmar que não foi dito pelo apóstolo, mas foi escrito em seu nome por um não sei qual falsificador. A tal ponto a doutrina dos demônios que pregais é claramente estranha à doutrina cristã, que de maneira alguma podeis defendê-la sob o nome de doutrina cristã, a não ser dizendo que os escritos dos apóstolos são falsos. Ó miseráveis inimigos de alma! Que escritos terão algum peso de autoridade se os evangélicos e apostólicos não tiverem? Sobre o autor de qual livro haverá alguma vez certeza se é incerto se os escritos que a Igreja diz e guarda, como dos apóstolos, que os próprios apóstolos difundiram e proclamaram no meio de todos os povos com tanta perfeição? E será certo que os apóstolos escreveram o que é proclamado pelos hereges contrários a esta Igreja, atribuídos por eles aos nomes de seus fundadores, que viveram muito depois dos apóstolos? Muitos compuseram muitas coisas sobre escrituras eclesiásticas, não, porém, com autoridade canônica, mas com a intenção de serem úteis ou de aprendizado. Como saber que uma obra pertence a alguém, senão porque no momento em que tal pessoa a escreveu, deu-a a conhecer a quem pôde e a publicou? E daí o seu conhecimento chegou ininterruptamente a outros e a outros ainda, e sempre com maior confirmação para a posteridade, até os nossos dias? Para que, se nos perguntarem de quem é determinado livro, não hesitemos no que temos a responder. Mas por que recorrer a um passado tão distante? Aqui temos alguns escritos nas mãos? Se algum tempo depois do fim da nossa vida alguém negar que uns são de Fausto e outros meus, como se convencerá, senão pelo fato de que aqueles que agora os conhecem também transmitem as notícias até os mais distantes no tempo, através da sucessão ininterrupta da posteridade? Assim sendo, quem na terra, senão aquele que se perverteu consentindo na malícia e engano de demônios mentirosos, está tão cego pela fúria a ponto de afirmar que a Igreja dos Apóstolos, numa concórdia de irmãos tão confiável e numerosa, não poderia merecer que seus escritos passassem com fidelidade à posteridade, quando com certíssima sucessão suas cátedras foram preservadas até os bispos de hoje? E o mesmo acontece tão facilmente com os escritos de qualquer homem, tanto fora da Igreja como na própria Igreja. Quem atrevidamente, perigosamente diz, quem garante que esses livros realmente foram dos apóstolos? Quem garante que eles não foram inventados, deturpados? É como se Santo Agostinho dissesse, você já leu os filósofos gregos? Você já leu quem garante a você que foram eles mesmos? Não, a história, veja, isso garante as sucessões, as pessoas realmente não iam inventar uma coisa, mas espere. Então, se você diz com segurança que é Sócrates, que fulano escreveu isso, que aquele escritor do século tal escreveu isso, e isso é conservado até hoje e ninguém discute, por que não afirmar isso também com relação à Igreja? A sucessão dos apóstolos, os bispos, uma geração anterior garante que a anterior recebeu e disse essa verdade, e essa, por sua vez, recebeu da tradição anterior, da geração anterior, e isso até os apóstolos. Isso sim, a autoridade da Igreja Católica é a segurança de que o que esses escritos contêm são a mais absoluta verdade.